pessoal, eu aqui tive até que afastar um pouco a câmera porque o negócio hoje vai pegar, né? A gente vai continuar o nosso curso sobre cálculo focado em trigonometria, funções trigonométricas. Hoje eu vou mostrar como que a gente encontra a derivada da função seno através da definição de derivada usando limite. Eu tô adiantando a aula desse curso, por quê? Eu soltei a primeira aula eu soltei e ela começa falando que é preciso falar. E a retenção foi baixa, né? O pessoal assistiu pouco do vídeo. E por que eu tô trazendo isso? Para te mostrar que o que eu fiz naquela aula é muito importante. Então vai ter passos aqui que se você não assistiu aquela aula e não sabe aquelas coisas, você vai ficar perdido. Por isso que eu tô adiantando isso daqui para mostrar a importância da primeira aula. Lembrando que eu vou me guiar pelo livro do James Stewart. Eu tenho a 7ª edição, eu tenho a edição mais antiga também, mas a mais recente que eu tenho é a 7ª. Recomendo ter o livro, tá? Tem um link na descrição, que é do site da Amazon, o preço tá bem legal, pelo menos hoje. Se você comprar por lá, você me ajuda, você ajuda o canal aqui, beleza? Então tá, gente, bora começar. Eu vou mostrar então pela definição. Tá tudo na página 173. Depois, se você quiser dar uma olhada lá, você dá uma lida lá, beleza? Eu vou explicar tudo que você precisa, então presta bastante atenção. A gente sabe que, ou deveria saber, né, que a derivada, vou colocar dθ aqui, da função seno é cosseno, né? Isso é decorar, você decorou e tal. Só que você vai fazer uma prova e o seu professor quer que você faça isso pela definição, né? E é o que eu vou te mostrar aqui. Então tem passos que inclusive eu poderia pular, não vou pular para essas pessoas que precisam mostrar isso, porque cada professor tem um nível de exigência, né? Então tá, primeira coisa, a derivada de uma função, definição é o quê? É o limite de f de x mais o incremento menos f de x sobre o incremento, quando esse incremento vai para zero. Dica, quando você estiver fazendo, toma cuidado para você não esquecer o limite e nem o vai para, porque tem professor que tira ponto, né? Comecemos então. Então, limite, quem que é a função? Seno. Então, seno de x mais o incremento menos o seno de x, ok? Sobre esse incremento indo para zero, o h. Legal? Vou colocar assim. Beleza. Então isso vai ficar igual. Limite. Olha só. O que é o seno de x mais h? Então, essa aula ainda vai sair, né? Mas eu mostrei isso na segunda aula, com um exemplo, fazendo seno e cosseno de 75, usando soma. Então isso vai ficar seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x, ok? Menos o seno de x. Isso tudo sobre h, com h indo para zero. Então vai ficar limite. Agora vamos lá. Seno x, cosseno h. Vou até fazer mais passos, que nem eu disse, para quem tem mais dificuldade também. Cosseno h. Será que vai caber? Vamos ver. O que é isso? Então copiei, né? Menos seno x. Ok? Então copiei. Mais seno. Eu vou escrever assim, ó. Mais cosseno x seno h sobre h. Beleza. Escrever assim, tá? De boa, né? Aí. Com h indo para zero. Ok. Então isso vai ser igual. Agora eu vou começar a separar, né? Então aqui, ó, eu tenho esse seno aqui e esse seno aqui. Vou colocar em evidência, tá? Então vai ficar limite, quando a h vai para zero, de seno x. Então aqui vai ficar cosseno de h menos 1, beleza? Sobre h, tranquilo? Mais cosseno de x vezes seno de h sobre h, beleza? Agora, o que acontece? A gente aprende, né, limite da soma igual a soma dos limites, aquela coisa toda. Eu poderia, dependendo do professor, eu posso fazer o limite aqui dentro mesmo. Ó, faz o limite, porque uma coisa que você tem que ficar atento é que esse limite não depende de x, né? Então, quem vai para zero é esse h aqui, ó. É esse h, beleza? Eu poderia já fazer o limite aqui, Mas vamos fazer para o caso de ter um professor mais chatinho, né? Então, vai ficar limite. A gente começa a separar os limites, tá? Quando a h vai para zero, de seno de x.
Beleza. Vezes o limite, quando h vai para zero, de cosseno de h menos 1 sobre h. Beleza? Mais, agora aqui, ó, produto. Limite de cosseno de x. Quem tá meio perdido aí, calma que eu vou explicar mais detalhado. Limite h indo para zero de seno de h sobre h, beleza? Tá, vou explicar um por um, calma lá. A gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites. Então, limite de seno de x com h indo para zero vezes o limite de cosseno, parará, que é essa coisa aqui, né? Limite da soma é a soma dos limites, beleza? Então, a soma dos limites. E aqui eu apliquei a mesma coisa. O limite do produto, produto dos limites, tá? Aqui, ó. Limite de cosseno de x, limite de seno de h sobre h. Beleza? Tá. Aqui, eu já poderia fazer o seguinte. O x, ele é tratado como constante. Então, a gente precisa mostrar que isso daqui, ó, vai para zero. Porque a gente quer que esse seno de x suma. No final das contas, você tem que olhar que a gente quer que fique só esse cosseno. Vamos lá. Então, é o que a gente vai mostrar. Só que a gente vai mostrar meio que de forma meio de apêndice, assim. Então, vou colocar um asterisco aqui. E é o que a gente vai resolver aqui, ó. Então, presta atenção nisso daqui. Cosseno de h menos 1 sobre h. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de cima, ok? Então, em cima, eu multiplico por isso, embaixo por isso. Então, isso aqui vale 1, né? Então, isso aqui vai ficar cosseno quadrado de h menos 1, ok? Produto da soma pela diferença. Vira uma diferença de quadrados. Embaixo, h vezes isso. Beleza. Isso daqui, gente, é o quê? Menos seno quadrado. Presta atenção aqui, ó. Eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? A gente sabe que seno quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h é igual a 1. Então, a gente isola seno quadrado. Então, seno quadrado de h é igual a 1 menos cosseno quadrado de h. Então, só que aqui, ó, tá ao contrário, né? Tá cosseno ao quadrado menos h. Então, o que a gente faz? Coloca o menos em evidência, né? Então, vai ficar cosseno quadrado de h menos 1. Beleza? Entendeu? Eu mudei o sinal e pus um sinal do lado de fora. Se eu jogo para dentro, eu volto a ter o que eu tinha. O 1 fica positivo, né, com esse menos, e o cosseno quadrado fica negativo. Então, vou escrever aqui de novo. Então é o seguinte, só porque sujou muito o desenho. Então, menos isso, né? E isso aqui é o quê? Seno ao quadrado de h, beleza? Então, isso aqui é menos seno ao quadrado de h. Tudo bem? Então, fica menos seno quadrado de h sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1, ok? Cosseno de h mais 1. Gente, quando o h vai para zero, o seno vai para zero também. Lembra, né? Dá uma olhada nesse card aqui se você não está conseguindo entender isso. Então, 0 ao quadrado, 0. Então, esse troço aqui, ó, né? O limite disso quando h vai para zero é 0. Beleza? Então, é daí. Então, ó, 0. Como ele está multiplicando isso, tudo vai embora. Então, o que ficou para a gente? Limite quando h vai para zero desse pedaço. Cosseno de x vezes limite quando h vai para zero de seno de h sobre h. Beleza? Agora é o seguinte. Isso aqui, ó, vai para 1. Só que se eu for explicar isso daqui, é muito complicado, tá? Teria que ter um vídeo só para mostrar que isso aqui vai para 1. Se você quiser que eu faça o vídeo, eu faço. Coloca nos comentários. Mas, se você for na página 174, ele explica, tá? Ele mostra como que ele chega nisso. Não é muito trivial, tá? Dá até um trabalhozinho, tudo bem? Só que isso daqui, ó, vai para 1. Né? E qual que é o limite de cosseno de x quando h vai para 0? Cosseno de x. Por quê? Porque isso não depende de h. Depende de x. É verdade. Né? Então, aqui é como se ele fosse tratado como uma constante.
Então é como se você pudesse jogar isso aqui para fora, tá bom? Então ficaria cosseno de x vezes o limite de 1 quando h vai para 0, que é 1 mesmo, né? Então vai ficar... Eu vou até fazer isso, tá? Eu vou escrever isso. Então vai ficar cosseno de x vezes o limite de 1 quando h vai para 0. Esse 1 não é isso, tá? Esse 1 é aqui, ó. Eu joguei ele para fora, aí eu tenho que deixar alguma coisa lá. Então eu deixei o 1. Vezes 1, que é isso aqui. Portanto, a derivada é cosseno de x. Beleza? É isso. Confere a descrição que eu vou deixar várias coisas para você lá. E assiste a primeira aula, não pula, tá? Ela tá bem legal, assim, tá? Ajuda muito nisso daqui. E, como eu disse, adiantei uma aula, na próxima aula eu vou falar sobre arco da soma, eu vou mostrar como que a gente... E na próxima aula eu mostro as outras, né? Me fala aí, você quer que mostre as outras ou você quer que eu continue o curso no fluxo? Seria o certo, né? Que é a gente continuar fazendo a construção, porque eu atropelei um monte de coisa para mostrar que você precisa assistir essas coisas para entender isso daqui, tá certo? É isso, dá uma conferida nos cards que eu vou deixar aqui, falando sobre cálculo e pré-cálculo, vai te ajudar bastante, beleza? Fala aí se você gostou, um abraço e tchau!